A debandada de grandes jogadores para o futebol árabe trouxe à tona um passado não tão distante. A ascensão do futebol chinês, lá em meados de 2015, movimentava o bilionário mercado da bola e tomavam conta das manchetes jornalísticas com grandes contratações. Nomes como do Meia Carrasco, do Atlético de Madrid, Axel Witsel, da seleção da Bélgica, e alguns brasileiros, dentre eles Hulk, Pato, Oscar e Paulinho, são uma pequena parte de nomes conhecidos que passaram pelo futebol chinês. Como aconteceu na China, as cifras envolvidas no mercado do futebol árabe são gigantescas. Mas será que a saída ao Oriente Médio é somente pelos altos valores envolvidos? Al Nassr anuncia a contratação de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fecha com o Al Nassr e se torna o mais bem pago do mundo. Todo esse movimento dos times árabes começa em fevereiro desse ano, quando anunciam a contratação de um dos maiores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo. Houve sim outras contratações de nomes grandes do futebol que rumaram ao futebol do Oriente Médio antes da ida do português, como Samuel Eto'o, que jogou pela equipe do Qatar Sport Club. Outro grande jogador também passou pelo futebol árabe foi Xavi Hernández, meio-campista espanhol que brilhou no Barcelona e encerrou sua carreira no Al Sadd, clube do Qatar. Um dos fatores que mais chamam a atenção para a decisão de se aventurar em um futebol mais atípico pode estar relacionado também com benefícios fiscais. Alguns países do Golfo Pérsico, como o Qatar e os Emirados Árabes Unidos, possuem e concedem a isenção de impostos sobre a renda, o que aumenta ainda mais a atratividade financeira do futebol árabe. Clubes como o Al Duhail e Al Saad usam dessa vantagem para negociar com os jogadores, já que eles não precisam oferecer um salário tão alto, visto que não terá descontos de impostos e taxas. O próprio Xavi não possui um salário tão alto, que beirava na casa dos 3 milhões de reais por mês, valor esse que era bem irrisório se convertermos para o euro e comparar com o salário de outros jogadores. Wesley Sneijder e Mario Mandzukic também foram convencidos por esse mecanismo e passaram pelo futebol do Qatar. Mas também há quem diga que os clubes do Oriente Médio não ficam atrás dos europeus em infraestrutura física, com centros de treinamentos e estádios mais modernos, como vimos na Copa do Mundo de 2022 realizada no Qatar. Isso é um ponto crucial, principalmente para grandes jogadores, que por mais que decidam ir para encerrar a carreira, desejam se manter em alto nível fisicamente. Por outro lado, é claro que o futebol praticado nos países do Golfo ainda está bem abaixo dos grandes centros mundiais do esporte, mas é inegável esse crescimento, mesmo que lentamente. E isso pode estar ligado também ao fato de que os jogadores contratados, as grandes contratações, podem ajudar a desenvolver o futebol local, trazendo mais visibilidade tanto na TV e nas mídias sociais, fazendo com que a população passe a frequentar ainda mais os estádios para acompanhar essas grandes estrelas. Ponto relevante para qualquer jogador aceitar o desafio no mercado árabe, independente de estrutura, de cultura ou isenções, está ligado aos salários elevados. Os clubes do futebol árabe têm recursos financeiros consideráveis e geralmente oferecem valores muito atraentes. Não é à toa que o salário de Cristiano Ronaldo no Al Nassr da Arábia Saudita ultrapassa o 1 bilhão de reais por ano. Para se ter uma ideia do tamanho desse valor, no Manchester United ele recebia cerca de 12 milhões de reais por mês. Hoje ele chega a receber 83 milhões de reais a cada 30 dias. É claro que é o Cristiano Ronaldo. É um dos maiores jogadores do mundo, que por 5 vezes conquistou a bola de ouro. Mas os valores são tão surreais que ninguém, absolutamente ninguém, pode pagar o que o mercado árabe paga a qualquer jogador que eles queiram contratar. Manchester United, Manchester City, Real ou Barcelona, ninguém consegue se comparar em dinheiro, que talvez seja o único aspecto onde os árabes conseguem vencer essas equipes. E por incrível que pareça, alguns donos de clubes do futebol árabe também são donos de times europeus. E por que não fazer o que eles fazem no futebol do Oriente Médio na Europa? Uma única coisa impede isso: o fair play financeiro, que impossibilita que o clube gaste mais do que se ganha. O fair play pode acabar surgindo no futebol árabe em algum momento, assim como aconteceu na China, quando você percebeu que o futebol asiático já não é mais tão atrativo em relação a dinheiro. Isso aconteceu por conta da falência de alguns clubes, a falta de planejamento e o alto investimento em jogadores com salários absurdamente altos, como no caso do atacante Hulk, que deixou o Zenit para jogar no Xangai, chegou a ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Oscar também rumou ao futebol chinês depois de jogar no Chelsea e tem ainda assim um salário alto. Além disso, dívidas bilionárias também acabaram contribuindo para a queda do futebol chinês. Para se ter uma ideia, somente em 2020, 16 times das 3 primeiras divisões do futebol decretaram falência. Em 2017, a liga impôs um teto salarial, além de outras regras mais rígidas, afastando assim que grandes nomes do esporte pudessem jogar no país, já que o único atrativo era os salários altos. Há também o outro lado que poucos mostram no futebol árabe. Inúmeros jogadores já entraram na justiça contra alguns clubes do Oriente Médio pela falta de
de pagamento, prometem rios de dinheiro e colocam isso em contrato, mas tempos depois param de pagar. O Al Hilal, por exemplo, queria trazer o Lionel Messi, porém estavam com pendências na FIFA e tomou até um transfer ban. O Al Nassr, antes de contratar Cristiano Ronaldo, teve que resolver um problema na justiça com o meia Juliano do Corinthians. Caso contrário, não conseguiria registrar o atacante português. Mas é claro que isso também acontece aqui na América, com clubes brasileiros inclusive, talvez pela falta do fair play financeiro. Depois de Cristiano Ronaldo, existia a expectativa de Messi jogar no futebol árabe, mas ele acabou fechando com o Inter Miami dos Estados Unidos. Outros nomes grandes que vão reforçar a liga do Oriente Médio tem Karim Benzema, que deixou o Real Madrid e receberá um salário anual de mais de 170 milhões de euros. Kanté, que também vai jogar pelo mesmo time de Benzema, receberá um salário de 86 milhões de euros por ano. Koulibaly, ex-zagueiro do Chelsea, foi sincero e disse que foi para a Arábia Saudita somente por conta do dinheiro. Além dele, Ziyech, Mendy e Ruben Neves também vão se aventurar pelo futebol árabe. E podem haver alguns outros nomes. Bernardo Silva do Manchester City e Hugo Lloris do Tottenham têm os seus nomes ligados a clubes da Arábia Saudita e podem acabar aumentando essa lista de reforços de peso no mercado árabe. Mas depois de tudo isso, eu quero saber de você. Essas propostas são realmente irrecusáveis? Apesar de serem valores absurdos, os atletas já costumam receber valores altos em seus clubes. Estamos falando de Real Madrid, Chelsea, Barcelona e Manchester United. Mas para você, vale a pena largar o mercado gigante do futebol para se juntar no futebol tão pouco desenvolvido por dinheiro, ou só em alguns casos, como por exemplo aposentadoria? Me conta aí, eu quero saber a sua opinião. Se esse vídeo foi relevante para você, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo.